Bom dia, amigos e leitores do Jornal Extra. Eu sou Samantha Vicentini e dando início às nossas transmissões do dia aqui na página do Facebook do Jornal, eu recebo a doutora Vanessa Miller, a nossa neurologista parceira aqui. A gente vai falar sobre um assunto que é de extrema importância, que todos fiquem sabendo, que é epilepsia, que é muito mais comum do que a gente imagina, né, doutora? Exatamente 1% a 2% da população tem epilepsia. A doutora vai esclarecer as dúvidas dos nossos leitores. Ela trouxe até um cérebro aqui para ajudar na explicação. E também porque eu estou gripada, vai que de repente já tenho aqui um acessório aqui. Ela vai esclarecer as dúvidas dos nossos leitores. Se você conhece alguém que tem alguma dúvida sobre epilepsia, marque essas pessoas aqui nos comentários. Se tem alguém na família, se tem algum caso, envie a sua pergunta, a doutora Vanessa vai responder. Doutora, eu queria primeiro que a gente, já pegando o cérebro, né? Deixa eu pegar com cuidado. Que a gente esclarecesse o que acontece no cérebro quando há epilepsia, né? E aí, se essa minha pergunta também responde o que é epilepsia. Okay. Então, não sei. A primeira coisa, realmente, se definir epilepsia sem conhecer um pouquinho do que acontece no cérebro, fica um pouco difícil. Imagina o seguinte, nessa estrutura, que até aqui tem mais ou menos 1,5 kg, 2 kg, é mais ou menos a representação do cérebro verdadeiro, tá? Dentro desse cérebro, obviamente não isso, existe mais de 86 bilhões de neurônios. Imagina que cada grupinho de neurônios exerce uma função. O que acontece? Só que um neurônio, quando se comunica com o outro, tem como se fosse um impulso nervoso, como se fosse uma corrente elétrica, que geralmente não é sincronizada, ou seja, liga um neurôniozinho, desliga outro, liga um, liga outro. Quando tem epilepsia, o que acontece? Existe uma desorganização dessa função desses neurônios. Existe um aumento dessa excitabilidade, um aumento dessa atividade. É como se tivesse um curto-circuito, né? E o que acontece? Se for só de um lado do cérebro, a gente chama de epilepsia focal. Se for em todo o cérebro, a gente chama de epilepsia generalizada. Essa aqui é mais ou menos a definição. Vou colocar por enquanto ele aqui, tá? Tá bom. A Elô Costa comenta: a doutora Vanessa é tão didática e preparada que trouxe um cérebro para explicar tudo, Da próxima vez Ela eu trago um neurônio, eu trago alguma coisa. A doutora Vanessa, para quem ainda não a conhece, ela já é nossa parceira de lives, a gente já falou sobre outros assuntos. Ela trouxe um neurônio aqui também para a redação, para explicar. E a gente já está fazendo essa parceria aqui já tem um tempo. Se você também tem alguma sugestão de assunto para a gente falar com a doutora Vanessa, por favor, escreve aqui nos comentários, que aí eu faço o convite e ela volta. Poxa, obrigada, agradeço. Já começamos a receber algumas perguntas. E a Vaninha Silva fala: minha filha tem epilepsia e está fazendo tratamento. Eu gostaria de saber se ela vai se curar. Vai se curar um dia, pois já faz 1 ano e meio que ela toma remédio. Ok. Isso é uma pergunta. Primeiro, quantos anos que ela tem? Ela não falou comentou, a idade. Né? Assim, existe um conceito chamado epilepsia resolvida. O que seria isso? Se a pessoa tiver durante 10 anos ficar sem nenhuma crise convulsiva ou sem nenhuma crise epilética e 5 anos sem uso de medicação, isso dá-se ao nome de epilepsia resolvida. Não se fala tanto em cura assim, na epilepsia, porque as pessoas que uma vez já tiveram alguma crise têm mais chance de desenvolver alguma outra crise epilética. Então, o nome mais correto mesmo é epilepsia resolvida. Isso é uma questão de didática mesmo. Entendi. Márcio Souza Vidigal pergunta: epilepsia é uma doença mais em adulto? Não, geralmente existe faixas etárias, tá? Existe tanto a criança do predomínio, crises convulsivas, crises epiléticas na criança, e a outra faixa etária mais acometida também é no adulto idoso. Agora, uma grande diferença: quando você fala em epilepsia, você tem que pensar, primeiro, está lidando com uma epilepsia idiopática, ou seja, que não tem uma causa. Tá? Geralmente é causa genética, mas que não tem, enfim, se fala questão genética ambiental.
Mas em idosos, a gente fala como se fosse uma epilepsia provocada. Então, por exemplo, né, pacientes que tenham acidente vascular, pacientes com traumatismo craniano, pacientes até com Alzheimer, todos os pacientes que tiverem algum comprometimento no cérebro, que existe ou uma atrofia, um comprometimento desses neurôniozinhos, eles ficam mais vulneráveis a ter esses curtos circuitos e deflagrar, portanto, uma crise epilética que não necessariamente é uma crise convulsiva. Ah, porque já recebemos uma pergunta aqui referente a isso. A Vaninha Nunes pergunta que qual é a diferença de epilepsia e qual é a diferença das convulsões. Certo. Primeira coisa, né, assim, convulsão é o nome que se dá para crise epilética que ocorra, que tenha um comprometimento motor. Quando você fala comprometimento motor, é justamente esses abalos, né, que pode ser tônico, que aí você tem uma contração muscular, ou tônico clônico, que você tem, ao mesmo tempo tem essa contração, mas depois tem um relaxamento, ou você pode ter o que se chama de mioclonia, que mioclonia é como se você fosse uns choques, né? Até uma curiosidade, todo mundo deve ter tido alguma sensação de alguma mioclonia quando está naquela fase, quando está quase dormindo. E dá aquela, né, aquele ressalto. É isso? Na verdade, porque geralmente quando a gente está sonhando que está caindo. É bem isso, dá uma sensação, né? Você sonha que está caindo, aí você dá aquele pulo. Pois é. É mais ou menos essa sensação. Né? E até as pessoas, às vezes, têm mioclonia, né? Falam que é estabanado porque está, às vezes, com uma xícara e simplesmente derruba a xícara, porque é como se fosse um choque. E aí, respondendo novamente, né? Convulsão é essa parte motora, e crise epilética pode ser qualquer fenômeno. Se eu tiver um curto-circuito na região, por exemplo, né, occipital, que é a região, deixa eu pegar novamente aqui o cérebrozinho. Aqui eu estou na frente, aqui está o nariz, aqui está a parte posterior, né, a parte das costas da pessoa. Nessa região aqui, chamada região occipital, é região relacionada à parte visual. Se eu tiver um curto-circuito aqui, você vai ter algum fenômeno visual, vai ter alguma alteração, alguma alucinação, por exemplo, ver coisas que não existem. Ou se eu tiver, por exemplo, né, uma alteração aqui na região temporal, né, você pode ter alguns automatismos, algum movimento, enfim, sem nenhum controle. Ou se eu tiver, por exemplo, aquela sensação, né, de déjà vu, de que aconteceu alguma coisa, você fala assim, gente, isso aconteceu, eu já presenciei isso. Na verdade, você não presenciou, o seu cérebro acha que você presenciou e, na verdade, você está tendo um pequeno curtozinho. Eu falo déjà vu. Eu falo assim, eu acho que eu tive um déjà vu. Olha, eu assim, né, eu não sei falar francês. Agora, né, quando eu falo déjà vu, eu falo, gente, música boa, falo coisas... também. MPB. Não, mas eu brinco muito pela proximidade das palavras, sim, né? Sim, eu falo, gente, eu acabei de ter um déjà vu. Ontem, acho que eu tava aqui, quando tinha acabado uma transmissão, aconteceu. Falei, gente, eu tive um déjà vu. Mas é que é hábito mesmo de falar. Mas adoro. déjà vu mesmo. Inclusive um lugar frio, né? Com certeza. Vai por aí. Um bom lugar para ler um livro, com certeza é bom. Mais perguntinhas. Leca Costa fala, meu filho já teve 3 crises, acho que é emocional. Pode ser? Primeira coisa, o que são, né, essas crises? Né? Quando ela fala assim, é emocional, um fator, a gente está falando de fator, né, de risco que aumenta a incidência de crises epiléticas. Um deles é justamente o estresse. Pessoa mais ansiosa, pessoa, enfim, pode ter uma chance maior, até porque também a pessoa ansiosa também não dorme adequadamente. Então, essa questão da alteração no sono, isso pode predispor. Agora, falar exclusivamente, né, quer dizer que uma crise epilética na realidade, apenas deflagrada por um evento, a gente está falando, né, pensar em uma que a gente chama de crise reflexa, que não é tão comum assim. Geralmente, quando a gente fala em crise reflexa, é quando apenas uma música, né, por exemplo, tem um caso até de um ex-professor meu, que justamente na hora do Brasil escutava a música e tinha uma crise epilética, né, que era justamente uma crise reflexa. Escutou uma música especificamente e aí teve a crise. Ou sentiu um cheiro específico, um cheiro de jasmim e teve uma crise reflexa. Não é muito comum, né? O conselho que eu dou para essa mãe
né, assim, mesmo que tenha, de repente, algum contexto, alguma alteração psiquiátrica, alguma alteração emocional, procura ajuda para saber, primeiro, se a gente está lidando realmente com, né, com algum evento epilético e saber os fatores deflagradores desencadeantes, que isso também ajuda muito no controle das crises. Então, procurar um neuropediatra. Sempre, sempre. Sem dúvida. Na dúvida, vai por eliminação, né? Com certeza, vai eliminando. Com certeza. Ricardo Rubim pergunta se epilepsia é congênito. Assim, isso... Existe alguns casos, né, em que a pessoa tem realmente casos sindrômicos que tem, além de algumas alterações cerebrais, alterações físicas, pode ter uma predisposição maior de ter epilepsia, tá? Uhum. Mas aí varia muito, né? Uma criança com rubéola congênita pode ter uma chance maior de ter epilepsia. Mas a causa maior é a causa idiopática, que aí tem um fator genético e fator ambiental associado. Existem as causas, né, que a gente chama epilepsia sintomática, que aí entra nesse caso, que é justamente, né, a epilepsia faz parte de de um outro conjunto que configura a doença. Existe a epilepsia provocada, que é justamente secundária a alguma outra doença, como neurocisticercose, a doença que, né, a pessoa, enfim, ingesta de fezes do porco, e aí pode ter calcificação cerebral, é até muito comum, né, no Brasil, né, às vezes tem uma calcificação e isso deflagra as crises, ou traumatismo craniano, e existe, a gente chama de criptogênica, que é aquelas crises que você tem uma história, né, que sugere que a criança teve algum comprometimento, seja, enfim, né, na hora periparto, na criança prematura, mas que você não consegue, né, através dos exames, definir adequadamente se teve ou não uma relação com a epilepsia. As classificações de epilepsia é um pouquinho complicadinho mesmo. A Vaninha Silva, que comentou, falando que a filha dela está fazendo tratamento há 1 ano e meio, ela perguntou sobre a cura, ela comentou que a filha tem 14 anos. Certo. E desde que idade? Agora, olha, a gente vai ter que, depois qualquer coisa, você me manda um e-mail que eu respondo melhor. Vou pedir para o Hugo, por favor, colocar aqui na tela o site da doutora Vanessa, por favor, para ficar disponível, quem quiser entrar em contato com a doutora, mas vai ficar aqui na tela um tempinho, eu vou pedir para a doutora, por favor, falar o site. www.vtmneurodiagnóstico.com.br. Ok. Só vou pedir para o Hugo deixar só um pouquinho para as pessoas anotarem, tá bom? Mais perguntas. Simone Patrícia Silva fala, o choque séptico pode trazer algumas sequelas? Minha irmã teve recentemente. Sim, né? Assim, quando você tem choque séptico, na realidade você tem um quadro gravíssimo, né? Enfim, e que um dos órgãos a ser afetados é justamente o cérebro. E nesse contexto aumenta a suscetibilidade de ter crises, né? Crises epiléticas, caso realmente tenha alguma sequela. Vanessa Cunha fala que eu tenho uma filha de 3 anos que teve ataque enrolando a língua e se batendo. Foi ao médico e ele disse que foi febre alta. Isso procede? Assim, procede sim. Né? Por quê? Quando você tem febre, né? Imagina, vamos colocar uma situação, quando a gente está fervendo a água, não fica aquelas bolinhas, não aumenta a velocidade das moléculas? A mesma coisa, quando a gente também tem febre, né? A temperatura sai de 36,5 para 37, 38, 39, as nossas moléculas também elas ficam, né, mais rápidas. Quando os neurôniozinhos também ficam mais rápidos, eles aumentam o quê? Aumenta mais a atividade cerebral, e esse aumento da atividade cerebral pode dar justamente esse curto-circuito e ter uma crise epilética. Mas não necessariamente uma crise febril, tá? Você tem um diagnóstico de epilepsia. A pessoa que tem uma crise febril, ela tem mais ou menos 30 a 40% de chance de ter uma outra crise quando com febre. Já a pessoa que tem a segundo episódio de crise convulsiva
com febre, aí já aumenta de 70% a 90% e essa pessoa tem mais chance de ter crise epilética mesmo sem o deflagrador da febre. Então, nós aconselhamos essa mãe a procurar um neuropediatra? Sempre. Não, sempre. Na dúvida, sabe, não pode ficar com dúvida. Uhum. Ainda mais mãe. Mãe com dúvida é mãe ansiosa e a gente tem que proteger muito, né, os nossos queridos. Mas, assim, o principal é justamente afastar o agente que está propiciando a crise. Ou seja, viu que a temperatura está alta, já realmente dá um analgésico, um antitérmico, colocar em imersão em banheiro. Na dúvida, levar para uma emergência. E, assim, todo tipo de crise epilética, seja convulsiva ou não, seria importante ir ao médico, procurar realmente, enfim, primeiro estabelecer um diagnóstico preciso para saber, olha, nós estamos lidando, é uma crise epilética secundária, é uma crise epilética idiopática, fazer, de repente, quando indicado, um exame de imagem, fazer um eletroencefalograma, todo um procedimento para realmente estabelecer com mais precisão. Quando você tem precisão, você trata melhor. A doutora Vanessa falou sobre as crises convulsivas e falou também, a gente vai falar sobre crises de ausência daqui a pouquinho. Eu vou trazer um caso aqui, porque o meu filho tem epilepsia, né, do tipo pequeno mal, que é a crise de ausência. E eu vou falar sobre o caso daqui a pouquinho, mas vou continuar aqui a responder as perguntinhas de vocês. Thaís Ferreira fala, meu filho de 3 anos teve uma crise almoçando e outra após 2 meses dormindo e agora foi encaminhado para neuro. Ela tem tempo certo para acontecer as crises ou não? Não. Na grande maioria das vezes, né, isso inclusive é uma das coisas que mais traz angústia para quem tem crise epilética, é justamente de não saber quando elas vão ocorrer, tá? Então, existe até alguns casos, né, que são as que a gente chama de cíclica, que às vezes tem um predomínio, às vezes no período menstrual, mas o mais comum é justamente essas crises que você não sabe exatamente quando que elas vão ser deflagradas. Em qualquer momento, né? Em qualquer momento, mas sempre lembrando aqueles fatores predisponentes. Por isso que é importante, quem tiver crise, né, crise epilética, fazer o que a gente chama de diário das crises, porque é isso, né, você tenta estabelecer se existe realmente um padrão. Se essas crises ocorrem mais durante o sono, se essas crises acontecem logo ao despertar, se essas crises, enfim, tem algum fator, né, predisponente, tipo videogame, né, se aumenta quando tem um aumento da hiperventilação, da respiração, se existe algum fator, né, alguma fotossensibilidade, se a luz interfere, entre outras coisas. Eu lembro até um desenho dos Simpsons, que... Adoro Simpsons. Isso ficou muito cravado na minha mente, não sei porquê. Nesse episódio dos Simpsons, eles iam pro Japão, e no Japão, aqueles desenhos, né, aquela luz, aquela quantidade de raio, de golpe, não sei o quê. Muitas crianças assistem, então eu lembro que no desenho eles foram e ficaram na frente da televisão, tendo crise. Chegaram no Japão, ligaram a televisão, tava aquele raio de luzes, de cores, de efeitos, e eles ficaram todos se debatendo também. Um belo do exemplo. Jaque Santos pergunta, tenho muita tontura e me falta equilíbrio, o que seria? Olha, equilíbrio e tontura, isso... a gente está falando em várias regiões, né? Primeiro, é alteração, né, vestibular, é alteração cerebelar, é alteração labiríntica, uma labirintopatia irritativa. Pode ser labirintite também, né? Pode ser. Pra... Labirintite, as pessoas até falam, é um termo errado de falar. Labirintite é uma emergência, a pessoa não consegue nem levantar, porque, enfim, tem aquela sensação giratória, com náusea, com vômito. Geralmente as pessoas têm mais labirintopatia irritativa. Mas olha, enfim... Acho que as pessoas falam labirintite porque isso daí é mais difícil, né? É verdade. Esse médico adora nomes difíceis, essas coisas.
coisa, mas, assim, né? Mas olha, também, perdão, qual o nome da moça? Jaques. Jaques, assim, procura, primeiro, eu acho que eu passar realmente para um clínico, afastar, assim, eu já vi muitos casos, né, de paciente descompensado, por exemplo, né, hipertensão arterial, diabetes, e que aí pode dar uma instabilidade postural, e às vezes até vão para o neurologista, quando na verdade é uma alteração clínica que às vezes com esfigmo, manômetro, né, com aparelhinho de pressão, com um examezinho de glicose, já afasta já uma das causas, né, que pode ser. Rafaela Pentecostal pergunta: é verdade que o guaraná e o chocolate ajudam a provocar epilepsia em quem já tem? Não. Não? Assim, o que acontece? Eles têm cafeína, né? Então, assim, são psicoestimulantes. Isso vai depender da quantidade que você ingera e se esse fator ele é um deflagador para você. Por isso que é importante fazer o diáriozinho da epilepsia. O que, de repente, para uma pessoa, a cafeína pode aumentar, por exemplo, né? A cafeína pode aumentar sendo um deflagrador de crise, para uma outra pessoa pode simplesmente não ter efeito. Então, geralmente nenhum. Anota o que você sente quando consome as coisas. Agora, né? tudo em excesso, né? Tudo em excesso é complicado. Faz muito bem. Enivaldo Júnior Nunes pergunta se prematuros têm mais probabilidade de ter epilepsia. Assim, tem, porque assim, criança, né, da mais prematura, você não tem ainda um desenvolvimento neuronal tão adequado. Às vezes falta ainda, que a gente chama de a mielinização, né, que é justamente a capinha, né, do neurôniozinho que facilita essa passagem desses impulsos. É claro que conforme vai crescendo, você vai tendo uma mielinização maior do cérebro. Crianças prematuras, existe às vezes um retardo dessa maturação cerebral. E aí isso pode predispor realmente mais crise. Rangel Ribeiro comenta que minha mãe infelizmente teve epilepsia durante o sono e veio a falecer depois do corpo virar de bruços e ela acabou sufocando. Provavelmente, idosa, ela teve... acredito que não tenha sido especificamente a crise epilética. Eu não sei se chegou a fazer alguma avaliação. Conforme até disse, provavelmente ela tinha alguma outra doença, de repente ou um acidente vascular, ou Alzheimer, alguma outra coisa que já tenha uma alteração, né, nos nervinhos e ter provocado, na verdade, essa crise. Porque não a pessoa que tem epilepsia, ela tem mais chance realmente de ter, né, morrer do que uma pessoa que não tenha epilepsia. Né? Em idoso é mais comum porque justamente as crises geralmente são muito mais provocadas por uma outra doença. Aí, né, carece realmente saber o que aconteceu. Mas aproveitando, né, qual o nome do rapaz? Rangel. Aproveitando, Rangel, assim, né, eu acho fundamental saber de que maneira proceder, né, quando você estiver diante de algum outro caso. Eu acho fundamental. Primeiro que, assim, realmente a crise, principalmente quando convulsiva, ela traz um impacto muito grande para as pessoas que assistem. Sim. E as pessoas às vezes ficam muito confusas, né, não sabem o que está acontecendo. A primeira coisa, se você não souber o que fazer, não faça absolutamente nada, né? Às vezes você quer ajudar e atrapalha. Um exemplo disso, né, eu lembro até quando criança, eu escutava, olha, quem tiver crise convulsiva tem que pegar a língua, senão vai assim... Senão vai morrer com a língua. Isso. Dizem que tem que desenrolar a língua, senão a pessoa vai se sufocar, né, assim, com a língua. A primeira coisa, né, o que a gente tem mais vital no nosso corpo, realmente é a nossa cabeça. Então, o que vai fazer? Vai fixar a sua mãozinha, né, tentar colocar a pessoa de lado para que realmente ela não se engasgue, mas nem pensar colocar nenhum objeto na boca. Até uma curiosidade, a gente tem uma musculatura chamada masseter, que é um dos músculos, se não o músculo mais forte que nós temos. E assim, já tive caso de parente que foi ajudar, né, uma pessoa que estava tendo crise epilética, e aí colocou o dedinho e perdeu a falange, porque a mordedura... E fora que também isso até piora, né, a passagem de ar.
para a pessoa. Então, gente, caso vocês vejam alguém na rua, sim, porque é comum... Sim, estabilizar realmente a pessoa, virar de lado. E assim, se até 5 minutos não passar a crise, imediatamente buscar ajuda, levar para uma emergência. Porque o que acontece, quando a pessoa já tem uma história de epilepsia, às vezes os familiares já estão, entre aspas, acostumados como proceder. Então, às vezes, teve uma crise, durou mais ou menos 2 minutos, só deixa ele, né, deitadinho, relaxado, porque depois da crise, imagina, é como se tivesse, né, esse curto-circuito, depois é como se a pessoa tivesse precisando de um tempo para reorganizar essa atividade cerebral. Então é muito comum a pessoa ficar hipersonolento, né, ficar com bastante sono, ficar às vezes um pouco confuso. Tem até casos, né? 10% às vezes até tem psicose pós-crise. É mesmo? Às vezes pode confundir até os casos psiquiátricos, né? E tudo. Então, assim, saber que não é só o período da crise, mas existe também um período pós a crise, e existe também alguns, né, pacientes que têm epilepsia parcial pode ter o que se chama de aura, que é qualquer aviso de que a crise vai ocorrer. A aura geralmente é uma aura sensitiva, às vezes o paciente sente, né, ou um cheiro diferente, ou enxerga alguma coisa diferente, ou sente algum desconforto, que a pessoa já fala, eu vou ter crise, e a pessoa até meio que se previne porque vai, né? E às vezes pode acontecer só a aura e não ter enfim, a crise em si. Muitas perguntas chegando. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada. Kita Silva fala, minha filha tem convulsões desde 9 meses. Hoje ela está com 5 anos, toma remédio. Gostaria de saber se um dia ela não vai ter mais crises convulsivas. É a preocupação de toda mãe, viu, Kita? Porque você está olhando para uma. Assim, provavelmente, primeiro a pergunta é quanto tempo que ela não tem, né, crise. Como disse, o que se chama de crise, né, epilepsia resolvida, é quando a pessoa não tem há 10 anos assim, algum evento epilético e há 5 anos deixou de tomar a medicação. Tá? Mas a chance, né, quando a pessoa tem crise desde pequeno, a chance de ter realmente um quadro benigno é muito grande. Simone Patrícia Silva falou, eu pensei que estava diante de um ataque epilético, mas o médico me falou que foi um choque séptico. Não, é bem diferente. É diferente? É bem diferente. Assim, então, Simone, bem diferente. se você sentiu já isso mais de uma vez... Não, porque assim, choque séptico é uma emergência clínica. A pessoa... Em choque séptico, todos os seus vasinhos vão estar dilatados, a pessoa não consegue nem, enfim, né, tá em coma e necessitando de enfim, unidade intensiva, tá? Agora, até aproveitando, eu tive até a oportunidade de fazer um trabalho bem interessante lá em Piraí, assim, que é avaliar justamente até os casos, né, com diagnóstico diferencial sendo tratado como epilepsia. Né? Uma das coisas que eu percebi, primeiro, eletroencefalograma não faz diagnóstico de epilepsia. Você pode ter um eletroencefalograma dito alterado, anormal, e isso não é suficiente para você ter um diagnóstico de epilepsia. Então, esse diagnóstico de disritmia, isso não existe. Tá? Que assim, eu já escutei muito, tem uma disritmia, tá com o eletro alterado. Se a pessoa não tiver uma clínica, né, sintomas definidos, uma história bem colhida, não vai se chegar ao diagnóstico de epilepsia. Não é só nos exames que aparece, é no histórico do paciente. Até porque 40% dos pacientes com epilepsia pode ter um eletroencefalograma absolutamente normal. Né? Tá? E assim, aproveitando, né, existe diagnóstico, até principalmente em adulto, né, a síncope, né, que é justamente a perda, né, da consciência súbita. Né, e é muito comum pessoas que tenham cardiopatia, né, pessoas que têm alguma alteração no coração, na válvula, enfim, né, ataques que têm a perda da consciência porque diminui o fluxo sanguíneo cerebral e aí a pessoa simplesmente cai, que se chama de síncope. É um desmaio, né? É um desmaio. Só que assim, às vezes... Né? Desmaiou, perdeu a consciência
e às vezes dá um diagnóstico de epilepsia. Isso não é incomum, tá? E assim, então tem que tomar muito cuidado, né? A avaliação tem que ser muito minuciosa para ter precisão realmente diagnóstica. Aproveitando aqui, pela segunda vez, a doutora fala um assunto que já é a pergunta seguinte. A Sueli Oliveira pergunta, então, o que vem a ser a disritmia? Disritmia é um diagnóstico, né, coloquial. Fala, né, quando você pensa em disritmia, né, você pensa em ritmo, né? De fato, nós temos um ritmo cerebral, né? Nós temos nossas ondas e tudo, e tem alteraçãozinha quando altera esse ritmo cerebral. Mas não existe esse diagnóstico. Disritmia não existe. Existe epilepsia, nós estamos lidando com epilepsia generalizada, nós estamos lidando com uma epilepsia tônico-clônica, nós estamos lidando com que tipo de epilepsia? Mas disritmia é um diagnóstico que não, assim, é coloquial, é um diagnóstico não médico, na realidade. Embora, às vezes, a pessoa fale, que nem às vezes vai na emergência, né? Às vezes fala, é um princípio de pneumonia. Não existe princípio. Se a bactéria entrou, né, no alvéolo, se está lá condensado, não existe princípio. Está lá, é pneumonia. Ponto. Pneumonia, às vezes, tem um estágio inicial, exatamente. E às vezes fala assim, princípio, mas... Não, já está lá. Thaís Magalhães pergunta, meu filho está tomando remédio controlado, é possível ter epilepsia mesmo tomando remédio? Assim, a pergunta provavelmente já está querendo saber se ela tem, tomando a medicação anticonvulsivante, ela ainda tem o risco de ter crise epilética, provavelmente isso. Ainda pode ter essa chance. Se ocorrer, aí tem que retornar ao médico para ter ajuste de dose ou então melhor definição, né, de qual a medicação a ser instituída. Ok. Também tem um período para o remédio começar a fazer efeito no organismo? Existe sim. Mas tem um tempo? Geralmente, já nas primeiras 24 horas, já tomando a medicação numa dose adequada, você já tem uma boa boa Janaíra Araújo fala, minha mãe é epilética. Ainda não encontramos um tratamento compatível para ela. Todos os remédios que ela já tomou fazem com que as crises fiquem ainda mais agudas. Hoje ela não toma mais remédio algum, tem crise uma vez por mês. A primeira pergunta é, será que ela realmente tem epilepsia ou se ela tem alguma outra doença? De repente vale uma reavaliação, né? Uma segunda opinião. Né, primeiro, saber o que está deflagrando, né? Se for realmente uma crise provocada por um outro problema, né, até mesmo a descontinuidade das medicações, pelo que, né, parece, pode provocar crise, né? Então, assim, precisão diagnóstica sempre. Marli Batista fez uma pergunta que eu não entendi muito bem, mas acho que a doutora, vou passar aqui para a doutora, vamos ver. A descarga lenta causa convulsão ou epilepsia? Assim, bom, primeira coisa, quando você fala em descarga lenta, está falando, na verdade, em ondas θ e delta, que é justamente uma redução da atividade. Viu? Eu não sabia. Né? Assim, não, mas a pessoa está, né, preparada. Pá, né? Mas assim, para ser convulsão, tem que atingir a área motora. Se essa, né, geralmente é poliponta-onda, geralmente são outros traçados que você tem, na verdade, mais sugestivos de estar tendo uma crise epilética. Jaque Sorene Rodrigues Lima pergunta, a bebida facilita as crises convulsivas? Meu sobrinho tem, ele bebe. Assim, o que acontece? Bebida, tem até um estudo bem interessante, né, que nas emergências, se eu não falho a memória, acho que foi em Portugal, que na segunda e na terça-feira tinha uma incidência maior do que no final de semana. Que era o quê? Era justamente, né, os bebedores de final de semana. Pessoal que, né, de segunda a sexta geralmente fica direitinho, e aí chega no sábado, no domingo, né? Lembrem-se que o álcool, ele inicialmente dá aquela coisa da euforia, da desinibição, excita um pouco, mas o álcool, depois, ele diminui a atividade cerebral. Tanto que a pessoa, quando bebe muito, o que acontece com ela? Puf! Né, desmaia. É verdade. Não é isso? É o que dizem. Beber cair, não é isso? Beber é o que cair, dizem, eu não sei. Não entremos em maiores detalhes. Mas assim, o que acontece? Aí chega na segunda-feira, a pessoa vai lá, trabalha, faz suas coisas, e aí não tem mais aquela bebida.
né? E o que acontece? A atividade cerebral dela, que estava inibida pela bebida, faz isso aqui assim. E aí tem mais chance de ter, né, o curto-circuito. Agora, existe também em relação, né, a pessoa, aí sim, alcoólatra, que tem uma utilização realmente mais acentuada realmente de bebida, você tem um efeito neurotóxico do álcool em si, que isso pode modificar, né, toda essa atividade cerebral e pode predispor a ter crise. E fora também que a pessoa, quando bebe, às vezes ela cai e ela pode ter o quê? Traumatismo craniano. E traumatismo craniano é mais algo que pode acontecer, a crise, pode deflagrar crise convulsiva ou crise epilética. Débora Matias pergunta se você pode falar um pouquinho sobre as crises que cessam, mas retornam depois de um tempo. Elas podem ser desencadeadas por algum fator externo? Ah, sim. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? São as crises reflexas, né? Eu acho que é isso que está falando. Primeira coisa, quando você está... para o médico, quando vai avaliar, quando uma pessoa tem uma crise num período menor do que 2 horas ou, enfim, de 24 horas, isso é contado como se fosse apenas um evento epilético. Agora, quando você estabelece com precisão, né, o fator deflagrador, um fator desencadeante, como eu até tinha comentado, né? Sim. Escutou uma música e teve crise, isso se chama crise reflexa, e toda vez que a pessoa escutar essa música ou um outro fator, ela pode ter realmente crise. Mas isso só são 6% da população que tem crise reflexa. Gilson Araújo pergunta se a epilepsia pode desencadear para um quadro de loucura. Assim, o que acontece? Né? Primeiro, não existe diagnóstico de louco na medicina, né? Assim, o que acontece? Pacientes epiléticos, têm mais chances de ter alguns distúrbios psiquiátricos, tipo depressão, TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, tá? Uma das explicações é justamente que compartilham, né, algumas regiões cerebrais e que podem deflagrar esses comportamentos. O que a gente até comentei que 10% dos pacientes que têm crises epiléticas podem ter psicose, né, pós o evento. E às vezes, quando fala psicose, você tem a interrupção justamente da realidade. Você pode ter alucinação, pode ter delírio, e isso pode ser diagnosticado como se fosse loucura, né? Felipe Vieira pergunta o que você pode dizer a respeito do uso do canabidiol no tratamento da epilepsia refratária. Certo. Assim, eu gostei porque ele já falou refratária, né? Ainda, agora até a Anvisa liberou importação, o canabidiol, ele só é utilizado justamente nos casos em que você não teve nenhuma resposta nas outras medicações, porque ainda está muito embrionário em relação às pesquisas, até para saber a longo prazo qual o efeito do uso do canabidiol nesses pacientes com epilepsia. Lembrando que, assim, por que da utilização do canabidiol? É justamente porque é uma substância que diminui a atividade cerebral, né? Então, teoricamente, diminuiria justamente, né, essa hiperexcitação do cérebro, mas ainda falta muita pesquisa para confirmar se realmente, primeiro, a efetividade, embora já tenha relatos de vários casos que tiveram realmente resposta, mas principalmente os efeitos colaterais a longo prazo. Para quem não sabe o que é o canabidiol, ele é um dos derivados uma das substâncias contidas na maconha. Então foi gerada uma grande polêmica, né? Sim. Sobre a respeito da liberação ou não desse medicamento. Sim. Então a doutora não falou... Não só para epilepsia, mas para outras doenças também, né? Tamires Arruda. Ronaldo Pereira disse que estamos muito elegantes. Muito obrigada. Muito obrigada. É o inverno. Inverno no Rio de Janeiro chegou. Tamires Arruda pergunta se a epilepsia mata. E quais são os medicamentos adequados para combater essa doença? Aí ela fala com uma pergunta que a gente já falou, né? A diferença entre a epilepsia e a crise de... não. Essa pergunta é nova e a gente vai entrar daqui a pouquinho. Então, a epilepsia mata. E quais são os medicamentos adequados para combater essa doença? Assim, primeiro,
a pessoa que tem epilepsia, ela tem de 2 a 4 vezes mais chances de vir a óbito do que comparado a a população sem epilepsia, né? Um dos casos é porque às vezes você pode ter o que se chama de status epilético, já uma crise reentrante, né? Você tem uma crise, depois tem outra, e isso pode realmente acarretar morte. A outra é que às vezes a pessoa que tem a crise pode, enfim, cair, pode bater a cabeça, ou seja, pode ter lesões secundárias, tá certo? Mas a pessoa, quando já entrando na questão do tratamento, né, falar especificamente quais medicações, isso vai depender, primeiro, né, que a gente está lidando com que tipo de epilepsia. Nós estamos epilepsia generalizada, epilepsia parcial, né, de que faixa etária é essa pessoa está grávida, essa pessoa, enfim, né, para você primeiro estabelecer uma medicação, que na verdade são os anticonvulsivantes, eles diminuem a estabilidade cerebral, você tem que saber exatamente que tipo de epilepsia a pessoa tem, né, e a partir daí estabelecer a melhor medicação e, enfim, esperar que essa pessoa não tenha os efeitos colaterais que você às vezes até modifica uma estratégia por conta dos efeitos colaterais que pode ter numa pessoa e às vezes em a outra, né, é mais tolerável. Agora a gente vai entrar num assunto que é a crise de ausência. A gente vai falar sobre a diferença entre a epilepsia, a crise convulsiva e a crise de ausência. Eu vou ser breve aqui na minha historinha, porque eu tenho um filho de 8 anos que tem epilepsia do tipo pequeno mal. Eu falo tem porque ele ainda não está no processo de... Como é que fala, doutora? Epilepsia resolvida. Isso. Epilepsia resolvida. Você está ficando expert. Eu estou aprendendo. Vou sair daqui. Okay. Sai daqui, pronta. E o Vinícius, meu filho, a gente descobriu quando ele tinha 2 anos e 2 meses. E a gente eu descobri muito precoce, muito cedo, né? Para crise de ausência. Já alguns médicos já me falaram. Porque às vezes as pessoas descobrem mais tarde a crise de ausência. E eu descobri por essa mania de perguntar tudo para médica, tudo para pediatra. Sim. Eu observei que acontecia algumas vezes durante o dia. Ele estava brincando, daqui a pouco ele parava o que ele estava fazendo, ficava quieto e continuava como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a reparar e que antes de dormir ele dava uns estalos assim, uns pulinhos. Eu vou falar pulinho, tá? A doutora depois usa o termo técnico. O importante é entender. Aí, um dia ele estava no meu colo, de frente pra mim, e foi o dia que mais me marcou. Eu já contei essa história pra doutora. Contei aqui antes da gente começar. E aí ele estava na minha frente, a gente estava brincando, ele estava sorrindo, e o riso dele congelou. Ele como se tivesse amolecido o riso. E ele ficou com o olhar absorto, perdido. E aí eu comecei a chamar, ele não respondia. Eu fiz assim na frente do olho dele, ele não reagiu. Fiz assim pro olho dele, porque quando a gente faz assim no olho de alguém, a pessoa pisca, né? Assoprei, nada. Chamei pelo nome dele, nada. Durou uns 20 segundos, mas pra mim que duraram, sei lá, 2 horas. Esses 20 segundos duram 2 horas, uma eternidade. E ele voltou a brincar. Quando ele voltou, quando passou esses 20 segundos, mais ou menos, não cronometrei ali, gente. Eu imagino que foram uns 20 segundos. E ele voltou a brincar, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí eu comentei com a minha mãe, eu falei, ai, que estranho, né? Não sei, será que isso é normal? Não sei. E aí, numa consulta com a pediatra, eu falei com a pediatra, eu falei, olha, doutora... foi no finalzinho da consulta. Falei, doutora, o Vinícius tá fazendo isso. Aí contei pra ela essa história. Eu falei, é grave? Porque eu fui mais pro desencargo de consciência, né? Falei, eu vou falar porque vai que é alguma coisa, né? E eu tava pronta pra ela me dizer que não. Pra ela me dizer que não é nada. Ela falou, olha, Samantha, você está me descrevendo aqui uma crise, de um quadro, né, de epilepsia, do tipo pequeno mal, que são crises de ausência, e eu vou te passar a indicação para uma neuropediatra para você acompanhar. Aí, a hora que ela falou epilepsia, sim, né, eu fiquei
horrorizada. Porque existe muito estigma em torno da palavra epilepsia, Sim, né? sim. Porque o que eu pensei na hora? Meu filho não vai ter uma vida normal. Meu filho não vai poder andar de bicicleta. Meu filho, quando adulto, não vai poder dirigir. Não vai poder ter um trabalho comum. Eu fiquei maluca. Sim. Porque eu falei, e agora? E a qualidade do meu filho, de vida do meu filho, caiu só por epilepsia do tipo pequeno mal, hein? Depois fomos numa neuropediatra, ele começou a fazer tratamento, já parou de ter crises, ele está com 8 anos agora. Ele está com cerca de 5 anos, porque eventualmente vinha uma crise ou outra, né? Ele está se aproximando dos 5 anos sem crise. Então, se Deus quiser, com 13 anos, ele vai estar em epilepsia resolvida. Tem mais 5 anos aí pelo caminho. Mas, sim, que sirva, até falei com a doutora, né, que o depoimento sirva de exemplos para as mães que, às vezes, acham que vê um comportamento assim no filho, acha que não é nada. Eu não vou perguntar para o pediatra, não vou perguntar para o médico, né? E quanto antes do diagnóstico, melhor, né, doutora? Não, com certeza. Primeira coisa, né, você comentou sobre epilepsia. O significado de epilepsia, o nome é justamente de possessão, de estar possuído. E você comentou sobre estigma, né? Na época, na Grécia Antiga, até o contrário, os eventos epiléticos eram tidos como se fossem os eventos dos deuses, né? As pessoas que tinham crise eram, né, glorificadas. Já na Idade Média, era tido como a doença do demônio. Né? Várias pessoas realmente, enfim, que eram, né, que tinham as crises, às vezes até eram, né, mortas, enfim, pensando que era o demônio incorporado. De fato, né, o desconhecimento que leva ao estigma. A grande maioria das pessoas, né, que tenham crise, né, epilética, seja convulsiva ou não convulsiva, tem uma boa qualidade de vida, né, tem um bom controle, né, dificilmente a pessoa vai ter crise epilética tomando adequadamente a medicação. A pessoa pode engravidar, a pessoa pode dirigir. É claro que assim, cada caso tem uma vida absolutamente normal. Agora, como qualquer diagnóstico, né, principalmente mãe, né, sabendo que o filho tem alguma doença, a pessoa realmente fica muito preocupada. E primeiro para saber o que é. Né? E falando sobre a crise de ausência, geralmente quem faz o diagnóstico primeiro é o professor. Por quê? As crianças hoje em dia passam muito tempo nas creches, nos colégios, e às vezes o que é tido como falta de atenção, ele, né, às vezes, né, voa, fica fora do ar, tem um apagão, às vezes está lidando justamente com uma crise do tipo, né, de ausência, que é uma crise generalizada, e você definiu plenamente, foi perfeito, que é justamente isso, são pequenos, né, são crises pouco tempo mesmo, às vezes duração de segundos, e às vezes vem acompanhada com alguns movimentos, não sei se dá para, às vezes que às vezes até parece um pouco de tique, né, às vezes palpebral, ou movimentos com a boca, né, fazendo né, como se estivesse mexendo aqui a musculatura orbicular da boca, e assim, e às vezes, como a duração é muito pequena, às vezes pode passar despercebido. Mas a dica que eu acho que é o mais interessante é, se realmente, principalmente seu filho tem baixo rendimento, né, pode ser déficit de atenção? Pode, mas pode também ser uma crise de ausência. E aí tem que fazer, que nem essa moça aqui, ir ao médico perguntar. Porque quando eu mandei um bilhete para a escola, para a professora, para perguntar se ele estava tendo os mesmos comportamentos na escola, porque ficava, né? E a professora falou assim, agora que você me falou, acho que sim, porque às vezes a gente chama e ele não vem, tá a desligado. Gente vai... Acho que a gente achou que ele era um pouco distraidinho, um pouco desligadinho. Porque cada criança tem suas particularidades também, né? Sim. Então, como é uma coisa muito difícil de ser diagnosticada assim, criança muito pequena, então fica a dica. Fica a dica, perguntem. Não tenham medo de perguntar para os seus médicos, até porque existe tratamento a caminho
da cura, que é a epilepsia resolvida. Agora eu já tô lá. Sim, tô craque. percebendo, tô percebendo. Vamos voltar aqui as perguntinhas, tem muita pergunta. Nádia Mendonça comenta que minha filha no parto oprimiu a cabeça. Com 4 anos começou a sentir muita dor de cabeça e chegou a ter febre. Isso durou 4 anos. Com 8 anos ela descobriu que ela tinha um tipo de epilepsia sem convulsões. Ela tratou com medicamento até os 12. O neuro disse que assim que ela tivesse a primeira menstruação, sem ter convulsão, ele ia tirar os medicamentos aos poucos e foi o que aconteceu. Hoje ela tem 34 e começou a sentir muitas crises de enxaqueca. Pode ser por causa disso? Assim, quando você fala em enxaqueca, primeiro, está lidando com... Existe uma sobreposição que a gente chama de migra epilepsia, como se fosse a própria dor de cabeça ser um evento epilético. É mesmo? Porque assim, dor de cabeça, você tem alteração, né? Quando você fala enxaqueca do sistema trigêmeo vascular, você tem alteração de função cerebral, mas isso é raro. Então, assim, a primeira coisa, nesses casos é interessante, às vezes, assim, um eletroencefalograma, um vídeo eletroencefalograma, para ver se existe uma correlação do evento doloroso, porque às vezes a pessoa pode ter uma dor, por exemplo, abdominal, e pode ser crise. Isso eu estou falando, gente, isso é raro, tá? O pensamento sempre é não é padrão, mais né? comum. Não é assim que vai acontecer com todo mundo. Pelo amor de Deus, vai todo mundo teve uma dor de barriga, vai para o neurologista. Ai, epilepsia! Tô querendo uma então, crise. Assim, tô falando exceção, tá certo? Mas nesse caso específico, ela teve toda, né, uma história, que teve realmente um evento epilético, a própria dor pode ser fazer parte realmente desse espectro da epilepsia. E aí é interessante, às vezes, fazer uma correlação com o exame, né? Que a pessoa tem dor. Naquele momento tem que ter realmente um traçado alterado, com uma atividade epileptiforme. Tá? Simone Patrícia Silva fala: meu filho Pedro tem distúrbio de sono e anda dormindo durante a noite. Chamam de distúrbio. Será isso mesmo? Isso é grave? Ele tem 11 anos. Assim, olha, sono, quando você fala de distúrbio do sono, existem, enfim, também uma gama de diagnósticos, né, que fala em relação ao distúrbio do sono. O sono, ele interfere absolutamente na nossa qualidade de vida. Tanto principalmente na parte cognitiva, concentração, atenção, como também em qualquer outra doença. Então, primeira coisa, mais uma vez, né, enfim, que distúrbio de sono é esse? A gente está lidando o quê? Com uma insônia, está lidando com terror noturno, está lidando com parassonia, enfim, existe uma gama, e aí para isso, mais uma vez, né, saber o que está acontecendo para saber de fato, né, se tem alguma gravidade ou não. Geralmente, o distúrbio do sono, eles têm uma boa resposta terapêutica quando bem, né, feito o diagnóstico. Pessoal, para quem está perguntando, a doutora Vanessa atende aqui no Rio de Janeiro. Vou pedir para o Hugo colocar aqui na tela os contatos da doutora Vanessa, que tem um site, né? Sim. Por favor, diga. www.vtmneurodiagnóstico.com.br. Obrigada. Mais perguntas. Moyassi Muyanga fala que a filha dela já teve 2 crises e é sempre dormindo. O que será? A criança é autista. Isso, assim, a criança autista tem mais chance, se não falha a memória, mais de 10% das crianças autistas, tem que confirmar, assim como também crianças com síndrome de Down tem mais chances de ter crise epilética. O sono, tá? É porque assim, o sono a gente tem 4 fases, né? Fase 1, fase 2, fase REM, que é aquele movimento rápido dos olhos, e a fase não REM. Quando muda as fases do sono, isso pode modificar a atividade cerebral. Então, às vezes, é muito comum as pessoas terem crises epiléticas apenas enquanto dorme. Uma dica, que assim, geralmente você não fica com seus filhos, não fica com seus parentes, às vezes assim, né, direto dormindo. Observa se não urinou na cama, porque assim, né, na crise, principalmente quando tem crise generalizada, pode ter mordedura, né, da língua, pode ter liberação tanto, né, urinária quanto fecal,
observar, né, enfim, tá sempre o lençolzinho arrumado, de repente está o lençol todo, né, enfim, todo bagunçado, pode ter sido realmente uma crise. E tem muita correlação realmente o autismo com epilepsia. Compartilha alguns genes deflagradores. Mari Ribeiro fala que a psiquiatra do filho dela falou que existem várias formas de epilepsia, assim como a doutora Vanessa falou. Só que a psiquiatra do filho não esclareceu quais. Diz que o filho é epilético e ele nunca teve convulsões. Isso também é muito comum, né, doutora, de alguns médicos não esclarecerem a fundo o que está acontecendo, né? A classificação da epilepsia é realmente uma classificação que até, enfim, se você colocar a cada 4 anos, modifica a classificação. Então, só para você ter ideia, apenas 60% das crises epiléticas são convulsivas. Até o seu relato, né, que foi a crise de ausência, não tem, enfim, não tem um evento convulsivo, não tem um evento motor, não tem abalos tônico-clônicos, não tem, enfim. Mas, mais uma vez, né, está lidando com que alguma alteração comportamental, né, a epilepsia ela tem uma característica, né, os sintomas e sinais, eles têm justamente um período temporário, né, você tem um comprometimento temporário. Se seu filho tem uma alteração que ela é contínua, acho muito improvável que seja epilepsia. Esse é o básico da epilepsia, né? As crises são temporárias e elas têm uma remissão, tem uma melhora. Então, se a característica, eu tenho uma alteração que está sempre contínua, certamente isso não é a epilepsia. Mas aí tem que ver o caso, desculpe. Marli Batista fala, a gente está encaminhando aqui para o final, pessoal. Eu peço que vocês, por favor, coloquem sugestões aqui nos comentários de quais assuntos que vocês gostariam que a doutora Vanessa falasse nos próximos vídeos. Mandem as suas sugestões, pode escrever aqui nos comentários que a gente acompanha tudo, tá bom? Marli Batista fala, já caí no chão, senti meu braço e as pernas se movendo. É epilepsia? Se são os 2 braços e as 2 pernas e você teve consciência, provavelmente não é epilepsia. Porque se você tem crise generalizada, tônico-clônica, com os 2 bracinhos e 2 pernas, você tem que ter perdido a consciência. Provavelmente não é. Ah, tá. Que a pessoa tem a crise e não lembra de nada depois, né? Não, se for focal, se for, por exemplo, só de um lado, né, eu estou fazendo aqui assim, por exemplo, se for só no bracinho, está mexendo, né, a pessoa pode ter consciência, que a gente chama de crise parcial. Né? Então, a gente está mexendo o braço, a pessoa está com consciência, só que aí se perde a consciência, que a gente chama de parcial complexa, e se atinge todo o cérebro e tem uma manifestação mais global, a gente chama de generalizada. Quando ela falou no plural, né? Meus braços e minhas pernas. Isso. Se tem os braços e as pernas, ambos os lados aqui vou pegar aqui meu cérebrozinho de novo aqui, toda essa estrutura aqui, tanto do hemisfério direito quanto esquerdo, foi acometido. Aí não tem como manter a consciência, tá? Então provavelmente não foi. Kita Silva pergunta se é possível ter convulsões sem febre e depois a febre aparecer na criança. Assim, a pergunta provavelmente é se a convulsão levou à febre, de repente isso? Não sei. Porque assim, né, o que é mais comum, perdão, eu não entendi direito, mas assim, o mais comum é de você ter realmente a febre e justamente, né, como eu falei, aumenta a estabilidade cortical porque você aumenta, né, a velocidade das moléculas e isso pode ser um deflagrador. Mas o sintoma pós-ictal, quer dizer, depois das crises, o mais comum é dor de cabeça, dor no corpo, mas febre não é habitual, embora na teoria, né, assim, na teoria, se você tem um comprometimento, né, hipotalâmico, você pode ter até febre, mas não é comum, não é habitual. Não? Ok. Pessoal que está chegando agora, tem gente chegando agora, a gente está aqui conversando, já tem
vai dar 1 hora já que a gente tá no bate-papo, tem que liberar a doutora, olha porque ela tem atendimento. Pois é, gostoso, passa rápido. É gostoso vir aqui. Eu já vi que algumas pessoas mandaram sugestões pra gente continuar nessa conversa, pra gente ter mais transmissões ao vivo aqui com a doutora Vanessa. Eu vou combinar com ela o retorno. E eu agradeço a todos que enviaram perguntas, agradeço a doutora Muito Vanessa. Obrigada. Por vir, ela tá febril, ela tá um pouquinho gripada, mas ela veio. Obrigada. Também se eu não viesse, né? Acho que 30% da população, pelo menos no Rio de Janeiro, tá gripada. O Rio vai parar, né? E agradeço a todos que assistiram. Se você conhece alguém da família, parente, amigo, conhecido, que tem algum caso na família, escreve as pessoas aqui nos comentários, marca a pessoa aqui no comentário, compartilha no Facebook. Pode ser útil, às vezes não é útil para você, mas pode ser útil para algum amigo seu que nem tá sabendo, né? É verdade. Que existem essas informações disponíveis. E assim que essa transmissão finalizar, ela fica disponível na íntegra aqui no Facebook. Vou pedir pela última vez para a doutora passar os contatos dela, telefone, o site, tudo certinho, por favor. Eu só vou, antes de passar e despedir, já ir para o consultório, só falar assim, gente, até por uma curiosidade. Sabe algumas pessoas que tiveram epilepsia? Pessoas que eu acho que ninguém deve conhecer, né? Machado de Assis, o Gran Nobel, né? Que é assim, do Prêmio Nobel. É mesmo? Sim. Júlio César, Alexandre o Grande. Quer dizer, pessoas, enfim, que você... né? Dom Pedro I, tudo bem, mas assim, né? que enfim, governaram, foram pessoas extremamente... tiveram epilepsia, e deixaram os seus nomes aqui. Então, quem tiver epilepsia, trate bem, vai para o seu médico, toma a medicação correta, que provavelmente vai ter uma vida com muita qualidade de vida, e espero Tem tratamento, né? Exatamente, tá? E agradeço muito, mais uma vez que você perguntou o contato, www.vtmneurodiagnóstico.com.br. Um beijo a todos e obrigada mais uma vez pelo convite aqui. E obrigada a vocês por estarem aí, né, nos prestigiando. Eu agradeço também ao Hugo Araújo aqui. Nosso barbudo, né? Comandou aqui a nossa câmera e deu toda a ajuda necessária para que a nossa transmissão acontecesse. Muito obrigada a todos. Fiquem ligados e daqui a pouco a gente volta com mais uma transmissão ao vivo. Beijo, até a próxima.